Jogaço do Maracanã. E quem sorriu no fim foi o Flamengo. 3-2 sobre o Palmeiras. A nação representou, cantou do início ao fim, empurrando o time na hora que mais precisava. Agora tô aqui com mesa redonda, tudo sobre esse jogo e as polêmicas, é lógico. Crédito demais, o link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal, ASR Fla. Ative o sininho e ajuda com like, porque eu fico grato. Vamos conferir esse debate. Tenho frota para representar e bater de frente com os antes, porque aqui é o que mais tem. Antes, imprensa paulista. Bora lá conferir. Foi ali Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Espera aí, precisamos de dois representantes, né, que venham pro embate. E um deles está aqui, meu amigo Alexandre Frota. É, Frota, você de volta. Ele vem com a camisa do Flamengo. Olha o sorriso da criança, hein? Obrigado pelo convite. É sempre bom participar da mesa redonda, principalmente o Flamengo ganhando. Aliás, eu tenho um recado aqui do Latino pra você, ó. Manda. Dá pra ouvir? Baixa um pouquinho. Ó, meu Mengo. É isso. Tradição. Valeu, Latino. Isso é coisa da produção e vou confessar mais. A produção falou. Foi o Thiago que tá aqui. Dá um cortezinho no nosso Thiago ali. Porque eu gosto de falar a verdade. O Thiago falou, precisamos de alguém pra gente tirar uma onda. Falei, mas como assim? Falei, o Palmeiras vai ganhar, né? Precisamos de alguém pra tirar uma onda. Ele falou, já sei, é o Frota. Chupa, Tiagão. Tá aí, Alexandre Frota com Obrigado. a gente. Sempre é legal, veio com a camisa. É, um grande jogo hoje também, né? Sabor de final pra vocês hoje, né, Frota? Sabor de final. E olha, Facincani apostava que hoje o senhor viria aqui para falar de uma vitória do Palmeiras. Quebrei minha cara. Boa noite, Facincani. Tem situações, né? Ótima noite para todo mundo. Frota, uma honra estar aqui. Valeu, obrigado. Adoro o seu trabalho. Alex Miller chega hoje na redação, encontro um pouco cabisbaixo, assim, introspectivo. Aconteceu algo além do normal? Não aconteceu nada demais, não. Aconteceu algo que nós já esperávamos, né? Um grande jogo no Maracanã, Verdade. numa rodada importante do Campeonato Brasileiro. Qualquer time poderia ter vencido, inclusive na sexta-feira no Gazeta Esportiva meu palpite era 3-2, eu só errei o lado, mas tudo bem. Flamengo e Palmeiras fizeram a partida mais aguardada dessa 29ª rodada do Brasileirão. E não apenas por causa da posição dos dois times na tabela do campeonato. É que há 10 anos o Verdão não vencia o rubro-negro carioca jogando aqui, no estádio do Maracanã. O Palmeiras começou o jogo pressionando e pedindo um pênalti não marcado em cima do Gustavo Gomes logo aos 2 minutinhos do primeiro tempo. Aí, aos 10, o Pedro girou para cima do Bruno Fux e deixou para o Arrascaeta mandar no cantinho do estreante Carlos Miguel. 1-0 Fla. O empate veio ainda antes do intervalo. No momento em que o Flamengo tinha um homem a menos em campo por causa da ausência do Léo Ortiz machucado, o Kelvin, de volta ao time titular do Abel, cruzou na área. E o Vitor Roque fez o 13º gol dele no Campeonato Brasileiro. 1-1. O rubro-negro voltou a ficar em vantagem quando o Bruno Fux derrubou o Pedro dentro da área e o árbitro Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti. O Palmeiras mais uma vez reclamou, agora de uma possível falta do Pedro no próprio Bruno Fux antes do lance do pênalti. O Jorginho chamou a responsabilidade na cobrança e anotou o segundo do Flamengo. O terceiro do time carioca saiu também na primeira etapa. O Pedro ganhou do Aníbal Moreno no meio e só parou no fundo do gol, 3-1. No segundo tempo, o Vitor Roque acertou o travessão do Rossi, enquanto o Gustavo Gomes chegou a diminuir para o Verdão no último lance da partida. Com o resultado para mais de 71 mil pagantes no Maracanã, o Flamengo atingiu os mesmos 61 pontos do Palmeiras, mas segue na segunda posição da tabela por ter uma vitória a menos que a equipe paulista. E segue o tabu. Mas, bom, só que o jogo teve muitas polêmicas. O Zé Pai já deu um rápido resumo do que foi o jogo. E a primeira polêmica do jogo foi logo há 2 minutos. Quero colocar para a bancada, já vai discutir jogo e tal. Foi o lance aí do Gustavo Gomes com o Jorginho. Deixa eu ver esse lance aí, ô Fini, pra gente já colocar em discussão aqui, ó. Escanteio, 2 minutos, o Jorginho claramente com as mãos nas costas. Tá aí, ó. Vai lá, empurra Gustavo Gomes. Ele nem disputa a bola, né? Pra mim, existe alguma polêmica nesse lance? Foi pênalti, porque dá pra entender como o Wilton Pereira Sampaio não deu pênalti nesse lance. Fique à vontade pra dissertar sobre o lance. Eu acho pior do que o Wilton Sampaio
muito pior do que o Wilton Sampaio, o Caio Max, que é o comandante do VAR, que tem a chance, a prerrogativa de ver o replay em vários ângulos. Ele em 20 segundos chamaria o Wilton e falaria: Wilton, é bom você dar uma olhadinha aqui, porque aconteceu um negócio que acho que você não viu aí, hein? Vem dar um pulinho aqui, vem. E aí, cara, era simples. Mas, Alex, pior que o árbitro, o VAR, é o jogador, quando faz um pênalti desse, fala que não foi nada. Mas você tá exigindo demais. Aí Jorginho vai e fala... Aí você tá exigindo demais. Não, mas tu, porra, não dá pra ficar... Não pode perder o tempo de bola como o Jorginho perdeu dessa forma e foi pênalti claríssimo. Frota, nesse lance, você tava assistindo o jogo aonde? Na sua casa? Assistindo em casa. Não, se fosse contra o Flamengo, se fosse ao contrário, eu ia pedir pênalti, claro, entendeu? Quando você viu o lance, ainda sem saber que seria chamado o VAR, o que você falou? Você falou, eu Jorginho? fiquei preocupado, achei que era pênalti. Falei, pênalti, né? Empurrou o cara, né? Mas mais do que tudo isso, a gente tem que entender que a cada partida sempre tem essas reclamações, né, voltadas da arbitragem. A gente tem um sério problema aqui, e não é de hoje, não é de ontem, não é do ano passado. A gente tem problema com a arbitragem. Um dia para o Flamengo, outro dia para o Corinthians, um dia para o Palmeiras, um dia para o São Paulo. Entendeu? A gente tem esse problema aqui. E é um problema que tem que ser resolvido, porque não tem não tem uma forma. Uma harmonia, uma fórmula. Não tem uma fórmula. Critério. Não tem uma forma, cada hora é uma coisa. Porque cada árbitro apita da sua forma. E aí acaba. Tem árbitro que deixa correr o jogo, tem aquele que fica segurando. Paulo, o Alex disse aqui na primeira intervenção dele, né, sobre a narrativa que foi criada e é do futebol. Tivemos data FIFA no final de semana passado. Limites, tá, Gafa? Aí no outro domingo, tivemos um Palmeiras e São Paulo. Você tem o lance, Fini? E de lá pra cá, o que só se falou antes desse Palmeiras e Flamengo era da arbitragem a favor do Palmeiras. Viralizou nas redes sociais. Ó, tá aí, ó. Esse é o jogo, Palmeiras e São Paulo. Seria pênalti pro São Paulo. Isso. Né? 2-0 pro São Paulo. 2-0 pro São Paulo, pênalti claríssimo pro São Paulo. Aí todo mundo dizendo o quê? Daquele jogo até ontem, ou até hoje, que a arbitragem estava ao lado do Palmeiras, o Palmeiras tinha comprado a arbitragem. E aí acontece o quê? Põe na tela, põe agora, depois de tudo, olha o Gomes empurrado. Facincani, a arbitragem entrou pressionada em função de tudo que se falou depois daquele pênalti não marcado a favor do São Paulo. Toda arbitragem ela entra pressionada no Brasil por causa dessa narrativa que o Frota falou. A cada rodada há um grito, seja do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, do Vasco, todo mundo esperneia e obviamente que isso gera uma pressão no próximo jogo. Principalmente quando perde, né? Exatamente. Agora, o que não existe aqui no Brasil é um trabalho mental. Exatamente. E em especial, mais do que mental, um trabalho de critério para se apitar jogo de futebol. Mas era pro VAR chamar, dá para absolver o Wilton nesse lance. Quer ver? Tem até a imagem dele, ele tá bem lá no cantinho, né? Ele tá na dial, quer ver? Vai passar agora, quer ver, Miller? Olha o árbitro Olha lá o Wilton, né? Sim, ele é um árbitro FIFA. Né? Ficou treinando uma semana agora na Granja Comaria antes desse jogo, junto com o staff dele lá. A visão, Miller, a visão. Garrafa, todos os lances, gols, etc., é revisado pelo VAR. Nesse jogo do Flamengo e do Palmeiras, teve o empurrão do Gomes no Arrascaeta, teve o empurrão do Pedro no Fux. Quer dizer, se você olhar o critério do árbitro, ele usou o mesmo critério para todos os lances. O árbitro, o VAR não. O VAR também. Porque houve empurrão de parte do Flamengo, por parte do Palmeiras, né? O VAR não deu, e tampouco o Wilton. Quer dizer, o Wilton usou o mesmo critério para todas as jogadas. Especificamente dessas. Foram várias jogadas. Várias jogadas, ele usou o mesmo critério. O Gomes empurra a Arrascaeta. Ele não deu nada. O VAR tampouco. Quer dizer, o mesmo critério. Então, quer dizer, aqui no Brasil é o seguinte... O Pedro empurra. Exatamente. Aqui no Brasil é o seguinte, o jogador encosta no cabelo do adversário, é falta, é pênalti, é expulsão. Se você vê os jogos, a gente acompanha os jogos do campeonato de fora, pro VAR intervir, pro árbitro dar uma falta, o cara tem que atropelar o adversário. Se tinha um lance pro VAR intervir, era nesse, então, né, Alex? O Xará tá certo em relação ao critério. A única coisa que eu acho que a gente tem que pensar é qual é o limite de você adotar um critério. Porque ter critério é importante, mas você tem que adotar um critério dentro da regra do jogo. Um empurrão claríssimo como esse, que até os flamenguistas estão falando que foi pênalti, o critério é um pouco mais embaixo. Você tem que dar uma olhada nesse critério e falar, tá, meu critério é não marcar qualquer empurrãozinho. Mas quando é um empurrão pelas costas que derruba o adversário,
Eu não posso adotar um critério errado em cima de um lance que foi claro, entendeu? Ah, meu critério é não dar nenhum empurrão. Tá bom, mas... nesse caso aí foi muito escandaloso. Mas é um empurrão faltoso. Não tem como, assim, absolver, né, Michele? Diferente, o VAR de qualquer situação. Então ele errou, então ele adotou um critério em que ele errou em todas as jogadas. Pronto. Foi pênalti, o Abel tem razão nessa reclamação que ele fez e também depois ele falou que até o árbitro desligou o microfone quando foi falar esse é outro assunto importante que eu queria falar. Desligou o microfone quando foi falar com os jogadores e o Abel reclamou sobre isso. Esse assunto é bom. Esse assunto a gente vai debater bem esse assunto aí. Vamos acionar o Zé Paz. Podíamos ter feito, em condições normais, a primeira oportunidade, podíamos não fazer golo. É um penalti, claro, e podemos não fazer golo. Depois temos uma situação em que o adversário aproveita muito bem uma combinação e acaba por fazer golo. Temos outra situação a seguir em que, na minha opinião, há uma falta no Roque, no árbitro da marca falta, há uma falta em cima do Fux, que o Pedro tira a vantagem dessa queda do Fux, mas o árbitro assim entendeu. Ele é o melhor árbitro brasileiro. Temos tido Palmeiras, eu com este árbitro as coisas não têm funcionado muito bem, já me expulsou umas 4 ou 5 vezes. A forma como ele falou para os meus jogadores no final, ele desligou o microfone, mas enfim, temos todos que melhorar. Eu tenho que melhorar, os meus jogadores têm que melhorar, vocês têm que melhorar e os árbitros também têm que melhorar. O momento da substituição foi um erro mais nosso do que de comunicação entre nós do que do árbitro, mas não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem e convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Então, para mim, justo o resultado. A arbitragem foi uma arbitragem sem casos, não foi a melhor arbitragem, não foi. Houve muita falta que o árbitro não nos deu e que devia ter dado, muita falta. Eu estou-me a lembrar de 3 ou 4 faltas sobre o Arrascaeta, feitas quase sempre pelo mesmo jogador e não sei o cartão. Agora, em termos de casos, não houve. E se alguém está a reclamar é porque não está habituado a não ser ajudado, tá? Como eu falei, fica em campo isso. Se vocês querem puxar as câmeras, as imagens aí onde ele fecha o microfone, mas faz parte disso. Eu acho que ele errou, mas é um ser humano também, pode errar. Mas o que deveria mudar é o caráter, né? Tipo, de ser um pouco mais humano. Falei, sostenho aí, né? Acho que é um dos mais soberbios do futebol mundial. Tem que ser um pouco mais humilde, porque a gente tratamos de respeitar o árbitro. A recomendação sempre dos diretores da arbitragem é isso. Nós tratamos de conversar na boa. Eu tenho boa relação com a maioria dos melhores árbitros, como o Klaus, Daronco, etc. São os caras que conseguem conversar bem. Mas, como eu falei, fica em campo, já passou, agora pensar no próximo jogo. O Gomes disse que, ao término do jogo, ele foi conversar com o árbitro. E desligou. Ele desligou o aparelho de microfone que estava gravando e aí falou poucas e boas pro Gomes. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer, mas já que o Gomes lançou a ficha, acho que o Gomes tinha que chegar e falar. O que ele falou. O que ele falou, porque se falar as coisas pela metade, não resolve. O Gomes, e ele falou, ele se mostrou, inclusive, indignado com o que foi dito e com a forma com que o Wilton Sampaio se dirigiu a ele depois de desligar o microfone. Quer dizer, como se o Wilton Sampaio estivesse naquele momento desligando o personagem árbitro de futebol e ligando o modo chutar o balde contra esses caras que me arrebentam sempre. Monte de segurança do choque em volta que fica então, aí. Então, fácil, né? E ele teria dito coisas que o Gomes não quis falar, porque ele falou, eu tenho código. O que o Gomes quis dizer quando ele falou, eu tenho um código, eu tenho ética, eu tenho... Então não falasse, então não falasse na coletiva. E que vocês encaram? Eu vou enviar pelo correio uma chupeta pro Gomes, porque o árbitro xingar o jogador, isso é normal. Agora, se ele diz que o árbitro xingou, ele porque o processo o árbitro Hoje o mundo não é assim? Um mundo chato? Agora, tá reclamando que o árbitro xingou você? Você queria que o árbitro te beijasse, te abraçasse? Pô, isso é normal no futebol, essa linguagem dentro do campo, meu. Choradeira fajuta. Pelo amor, eu fico doido com esse tipo de declaração. Mandar o quê? Como é que é o negócio? Não, o árbitro xingar o jogador. Vai mandar o quê pro Gomes? Uma chupeta. Que isso? Vai ficar chorando agora? Ah, pelo amor de Deus, meu. Dentro do campo acontece tudo isso que ele falou, o árbitro xinga mesmo, o jogador xinga o árbitro.
E acontece isso e acabou, fica no campo. Agora ele chega e chega, não. O que o Abel xinga tantos anos. Antigamente não tinha microfone. O Abel na beira do campo. Não tinha nada disso. O Abel na beira do campo, ele xinga todo mundo. Para com isso. Antigamente não tinha Vegas. O que acontece dentro do campo tem que ficar no campo. Exatamente, isso aí. E aí ele não pode nem trazer pra coletiva um pedaço da questão, né? É muito mimimi, irmão. É muito pelo amor de Deus, esses jogadores. Esses jogadores fazem uma pressão na arbitragem. Enorme. Toda falta encosta 5, 6 jogadores em cima da arbitragem. Então, se o árbitro errou. Agora, ficar chorando porque o árbitro falou isso, falou aquilo. Quantas coisas nós escutamos no passado? Vezes. Pelo amor de Deus. E ninguém chegava na imprensa e ficava falando essas coisas. Agora, o Fancy, se tivesse vencido, ele estaria falando isso? Não. Não, mas a narrativa... ia mostrar selfie no vestiário, no campo. Pelo amor de Deus. A narrativa é uma quando ganha e outra quando perde. Essa aí, esse é o problema. E o Palmeiras de imediato respondeu com uma nota, é isso, Fini? Do Anderson Barros, deixa eu ver aqui, coloca pra gente aqui uma nota extensiva, ó. Anderson Barros, abre aspas, é inaceitável que o Felipe Luiz e o Boto sigam fazendo acusações contra o Palmeiras, ainda mais depois de um jogo em que houve erros da arbitragem que favoreceram o Flamengo. Respeito o Felipe Luiz pela trajetória que construiu como atleta e que agora vem desenvolvendo como treinador, mas é falta de ética falar de outro clube da maneira como ele falou. Anderson Barros, do Palmeiras, ainda seguindo aqui, né? Quanto às declarações do Boto, elas não me surpreendem. Basta nós lembrarmos da mentira que chamou o Boto de mentiroso. Basta nos lembrarmos da mentira que ele contou na zona mista do Allianz Parque, após o jogo do primeiro turno, quando disse que dirigentes do Palmeiras haviam tentado invadir o vestiário da arbitragem, o que foi desmentido por todos, inclusive na súmula. Olha só como é que tá essa confusão. Espero que a justiça desportiva seja firme com quem, semana após semana, mente e usa de insinuações sem provas para pressionar em busca de benefício esportivo. Fecha aspas. Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, nota fortíssima. É uma guerra entre Palmeiras e Flamengo que ela passa as 4 linhas, os bastidores. Vocês acreditam que os bastidores podem definir o título de campeão brasileiro? E assim, da mesma forma que há 2 anos criticamos quando o João Martins, mesmo com todas as razões para reclamar de arbitragem, após um Palmeiras Atlético Paranaense, que o zagueiro Zé Ivaldo dá uma cotovelada na cabeça do Hendrick, num lance assustador e tal, e passou batido, não deram nada. Enfim, o Palmeiras sentiu prejuízo. Foi uma série de jogos que o Palmeiras teve alguns prejuízos, que ele falou da história do sistema e que não tinha absolutamente nada a ver com o que era a realidade. Fato. Agora vale a mesma coisa também. O Felipe Luiz e o Boto não podem diminuir a vitória do Flamengo se escorando em falar de arbitragem ou de que o outro não pode reclamar. Todo mundo pode e deve reclamar da arbitragem do Brasil, porque ela é ruim para os dois. Sim. Tá? Ela é ruim para os dois. Não existe intocabilidade ao Flamengo e muito menos favorecimento só ao Palmeiras. Todo mundo passa por isso. A gente puxar também vários erros no campeonato, muitos foram também favoráveis ao Flamengo, como aconteceu o Palmeiras, pro São Paulo. Todo mundo passa por isso. Então o Felipe Luiz, para mim, perdeu uma grande chance de sair maior do clássico pela vitória que ele construiu, e o Boto da mesma forma, né? Mas falando e acusando situações completamente sem provas, completamente sem nenhum tipo de viés que vai melhorar o futebol. Ou seja, para mim eles foram desse tamanho, menores do que o tamanho da vitória do Flamengo. Paulo, Alex, Frota, Michele, Miller, você em casa, a pergunta é objetiva. Até pelo equilíbrio, porque daqui a pouco a gente vai colocar a tabela, Flamengo e Palmeiras têm a mesma pontuação, o Palmeiras tem uma vitória a mais. Até pelo equilíbrio, isso é bastidor de futebol? Essa pressão faz parte para se conquistar um título? Correta ou não? Essa pressão faz parte para se ganhar um título? Posso falar uma coisa? Para mim isso é grito de jardim de infância. Nem na escola da minha sobrinha, com 3 anos, se grita sem nenhum tipo de motivação como essa. Nos preparamos da mesma forma que nos preparamos sempre, com as mesmas dinâmicas de treino. Na verdade que tivemos uma interferência, onde nem meu pai pode assistir o treino, mas 3 pessoas assistiram, pessoas que a gente não conhece. Isso incomoda. Mas a única coisa que queremos é um campeonato limpo e justo e que ganhe o melhor. Só isso. E se assim for e o Palmeiras for melhor no campo e vencer o campeonato, aplaudiremos, né? Mas que seja no campo.
a pressão, ela faz parte? Ela está aí. Ela já era assim no passado? E vou um pouquinho mais além. Essa pressão ajuda para se conquistar título? É isso que eu quero saber de vocês. Na semana passada, nós estávamos sentados com o Luxemburgo no restaurante. O Luxemburgo falou que colocava os espiões lá no CT de São Paulo para ver o treino de São Paulo. Eu sou da época da torcida jovem. Mimimi, cara, é tanto mimimi. Como que o torcedor não pode nem ver o jogo, porque o torcedor vai falar que tá jogando assim, que tá batendo assim. Cara, todo mundo sabe como o Flamengo joga, todo mundo sabe como o Palmeiras joga. É um time desconhecido? Não tem nada de diferente, cara. Eu sou da época da torcida jovem, que a torcida assistia o último treino do... Você era integrante da torcida jovem, né? Mas isso não condicionou o árbitro, essa pressão que é feita no bastidor, não condicionou a não dar esse pênalti. Põe o pênalti. Põe o pênalti não marcado e fala assim, ele pode falar, põe o pênalti. FIFA, ele não pode achar que ele pode sofrer pressão assim, senão... De 2015 pra cá, tem uma lista de 16 jogos envolvendo todos os clubes, não é o Palmeiras. Todos os clubes com erros do Wilton Pereira Sampaio e erros crassos. Ou seja, ele é um árbitro que, desde 2015, inclusive em quartas de final de Copa do Mundo, ele fez besteira. Exatamente. Então é um cara que ele é completamente despreparado para qualquer tipo de jogo. Ele é um perigo. Dar um apito na mão dele é um perigo. É tido como um dos melhores e não é o melhor. Até parece uma contradição, porque ele fez um bom Mundial. Mais um lance polêmico. É o pênalti agora em cima do Pedro. Põe lá, Fili. Bruno Fux. Pênalti, claro. Ó, olhando só aí... Todo mundo pênalti. Alguém dá pênalti? Só aí. Se fosse só isso, tudo bem. Michele, só aí. Só esse pedacinho. Pênalti. Todo mundo. Não há discussão. Ele foi pra pegar ali. Só que o Palmeiras reclama na origem do lance, lá atrás com o Vitor Roque. Que o VAR poderia intervir porque faz parte da jogada do pênalti. Sim, é o chamado APP. Esse lance. Essa é a origem da jogada. Foi falta, não foi falta? Vamos ver. Peraí, ó. Então, Rafa, mas... É o Vitor Roque com quem? Danilo. Com Danilo. Danilo. Isso é falta? É porque ele dá uma gravata nele e gira o moleque. Mas antes disso, ele não estava apitando essas faltas. Não, ok. Mas é falta. Mas ele não estava apitando esse tipo de falta. Mas não pode isso, então ele está errando várias vezes. Então ele errou tudo. Vários momentos do jogo ele não apitou esse tipo de falta. O jogador precisa ter um pouco mais de saber. Pô, segura o corpo, esse tipo de falta, o senhor seja um pouco mais claro, não apitava esse tipo de falta, então é falta. Foi falta ou não foi falta? Essa é a questão. Você mesmo falou, Paulo. Você falou esse tipo de falta é falta, ué. Paulo, é na tua posição ali na ponta esquerda. O cara te gira assim, você vai pedir falta, irmão. Eu vou pedir falta. Vocês vão pedir, eu quero saber se foi falta ou não. Eu vou pedir falta. Foi falta. Mas gente, foi muito nos falta. lances do jogo, ele não estava apitando esses tipos de falta. Agora foi falta. Eu já falei pra você, foi então falta. Ele tá errando, Paulo. Ele tá errando. Dá pra deixar sem o slow motion? Porque uma coisa é a gente ver esse movimento, outra coisa é ver se ele jogou. É falta de VAR. Deixa eu pegar o gancho do Facincani aqui, que a lei tá acima de tudo. Assim como a regra do futebol, ela existe para ser cumprida. O que adianta eu adotar um critério que eu só vou marcar falta se um zagueiro der um tiro na cabeça do atacante? Aí eu vou marcar falta. Caso contrário, não vai ter falta nenhuma no jogo. Foi o que o Wilton fez. Ele deixou todas as faltas passarem batido e não cumpriu a regra do jogo, que era marcar falta. Deixa o lance. Então o critério tá errado. Vamos esquecer o critério. Todos os critérios foram errados. Não, vamos esquecer o critério. Vamos ficar. Eu quero saber de vocês se critérios errados. Isso aí é uma outra questão. Mas ele não ia aplicar em um e no outro tudo não. Bem, aí seria um outro erro. Exatamente. Então esse foi um erro diferente. Não foi erro de critério, foi erro de ruindade mesmo, de não aplicação da regra. Agora, esse é pra mim uma falta de VAR. Falta de VAR. Porque o árbitro tá em outro lance. Exatamente. E aí, obviamente, ele tá o VAR teria que ter, pra você, Miller, o VAR teria que ter feito a correção. Falta de VAR. VAR. No início da jogada teve uma falta, é isso, Miller? De VAR é falta. Então, de VAR é falta. Pela lei de hoje... Falta. Facincani, pra você, foi falta, o VAR deveria ter intervido? Pro VAR, sim, porque hoje o VAR, ele apita a partir do chamado APP, que é a origem do lance a partir do que esse lance ocasiona em relação à definição da jogada. Eu quero fazer aqui, talvez, vou fazer um contraponto com vocês. O Vitor Roque, ele vira o corpo, né?
E aí o jogador tá com o braço em cima, ele acompanha. Eu não acho que o Vitor Roque caiu por causa disso. Não sei, eu tenho ainda dúvida, Eu falei que foi falta de VAR. Tá. Eu não falei que pra mim foi falta. Mas mesmo no VAR, não sei, ó. Ó, tá ali, contato, ele se livra do jogador, não sei. A queda dele foi desproporcional à intensidade do puxão. Porém, ele foi puxado. Logo, não quero brigar com a imagem. É por isso. Mas eu tô te ajudando. Eu acho que olha o lance do Pedro no gol do Arrascaeta. Ele segurou. Ele tira o zagueiro, ele permanece firme na jogada. Zagueiro bonzinho não joga. Esse Fux aí, ele ficou embelezando o Pedro. O Pedro girou e colocou o Arrascaeta. A gente vai chegar no lance do gol. Ele errou nos dois. Michele, pra você, isso é falta? Isso é muito falta. Pra Michele é falta. Pra mim é muito O Miller já falta. disse que pro VAR tinha que ser marcado pra falta. Pra mim não, mas pro VAR foi. Pro VAR foi. É falta sim. Facincani, falta? Não, pra mim sim, por causa do puxão. O VAR deveria ter chamado... por causa do critério que é adotado aqui no Brasil, do chamado APP. Frota. Não, eu não achei que fosse falta e acho que ele fez o curso de teatro do Neymar. Gostei do personagem agora do Frota, eu já que não também vou é um grande discutir com ator. ele. Já é um discípulo, Frota? É um discípulo? Acho que o Frota captou um pouco da minha dúvida, né? Eu coloquei uma pulga, deixa eu ver, ó. Ela tá aqui, a pulguinha atrás da orelha, não precisou muito, o Frota entende que não foi pênalti. Ele acha que foi desproporcional. Bela camisa, viu, Frota? Eu não vou discutir artes cênicas com o Frota, pelo amor de Deus. Aí não é minha praia. Ah, meu Deus. Alex Miller. Falta, o VAR deveria ter chamado. Repito, pra mim o Vitor Roque forçou a queda. Isso. O tranco não foi do tamanho que pareceu ser quando ele caiu no chão. Exatamente. Porém, se há um puxão por trás, uma mini gravata, um puxão do jogador do Flamengo. Decidir isso daí. Então, assim, é um lance pra mim faltoso, né? E que o árbitro não deu, não viu, mas que o VAR tá lá pra isso. O Bandeirinha tá lá olhando, tá de frente lá o Bandeirinha. Hoje Bandeirinha e Cone é a mesma coisa. Gente, pra mim não foi absolutamente nada, na boa. Agora, veja só, essa é a origem do pênalti que todo mundo, né? Do Fux, do Pedro. Só que ainda, antes do pênalti que vocês todos cravaram pênalti, tem outra polêmica. Tem outra polêmica. Também. Tudo no mesmo lance. A bola inicia aí. E o que vem na sequência, então, Fini? Coloca pra gente, vai. Esse aí já foi. Esse aí já foi, vamos ver. Ainda tá tudo no mesmo lance. Agora é o Pedro empurrou o Fux. Aí. O Pedro empurrou o Fux. Zagueiro fazer isso aí. Vai dormir, irmão. Se eu sou treinador... Que é isso? Esse zagueiro... Ué, isso não é falta, gente? Se eu sou treinador, para. esse zagueiro não joga nunca mais. Que é isso? Isso foi mais um encontrão. Não, é empurrão. Foi o contato de jogo isso, não. Aí ele empurrou lá, ó. Olha o movimento do braço. O Frota, zagueirão, irmão. Pois é. Aquele da antiga, já não jogava nem de chuteira colorida, soltava a trava pro cara. Jogador, ele caiu e chamou... Peraí, falou Sérgio, vem cá, vem cá. Jogador, ele caiu e chamou o Abel. Abel, por favor, me socorre. Vou defender minha tese. Isso é um encontrão, ó. Encontrão. Encontrão. Agora aí isso... o zagueiro firme aí. Você... Mano, tá bom. Cuidado, hein. Esse movimento do braço, isso é falta, filho. Isso, ó, encontrão. Mas o zagueiro... Mas o zagueiro tem que... Barriga dura, hein, Paulo? Isso é encontrão. Barriga dura, hein, Paulo? Agora vem cá. Agora só aqui, ó. Isso não é encontrão, ó a mão. É falta, pra mim, tem que permanecer firme, Senta lá, Paulo Sérgio. Numa partida decisiva. Agora, esse zagueiro delicado, hein? O zagueiro delicado. E ele faz o pênalti de raiva. Aí chama o Abel. Aí chama a Leila. Ele perde a cabeça e vai em cima. Ó, eu quero a opinião. Começando pela Michele. Você vê que o zagueirão, Fux, ele entra na frente do Pedro. Ele não se posiciona pra correr junto com o atacante. Olha lá, ele se coloca na frente. Foi nada, não é rugby. Coloca o gol do Arrascaeta, o primeiro gol do Flamengo. Ele foi muito elogiado. Esse é o gol do Vitor Roque? Vamos ver o gol do... Foi um golaço também. O Fux, ele falha nos dois gols. Ele falha. O Pedro faz a parede, ó. Olha só o giro, mas que parede. Fez o pivô infantil. Eu queria fazer uma pergunta tática aqui na mesa. Primeiro pode deixar o Arrascaeta assim. Olha o giro que o Pedro faz. Primeiro que o Rossi não dá chutão. É uma jogada já ensaiada do Flamengo. É verdade. Ele não dá chutão. Ele joga, ele observa o Pedro segura com o corpo. Olha lá, ó o Pedro. E ele sai, tá vendo? Quando ele vai no corpo do Pedro, ele pede. Aí Rafa, deixa na cara. é a mesma coisa, assim, é a mesma coisa de um goleiro quando sai. Na lei da bola,
O goleiro sai, vai até o fim, mas sai pra rachar. O zagueiro, quando sai pra matar a jogada. Tá longe da área. O Fux nem encostou no cabelo do Pedro. O empurrão do Jorginho no Gomes era pra ter sido feito aí. Olha lá, o Pedro gira a jogada. Tamanha facilidade que ele girou. Ele dominou e girou. Toma cartão e pronto. Meu. Tem que levantar o Pedro ali, pô. Agora, um lance ele caiu, o outro que ele não conseguiu. Agora eu queria apontar um outro detalhe nesse lance também. O Fux foi mal, foi juvenil. Mas, pra essa bola também ter tido toda essa trajetória, pra mim faltou uma peça à frente do Fux, que é o primeiro volante. Cadê o Aníbal? Então, mas aí concordo contigo. Cadê o Aníbal? Aí que tá um detalhe. Os dois volantes do Palmeiras não podem jogar aberto. Exatamente. Por isso que a bola passou ali. Então, ali é o cabeça de área. Exatamente. Ali é o Aníbal. A bola, e ela não é que a bola foi no alto, não. Porque ela foi ali, exatamente. É um erro coletivo, Garrafa. O Fãs está certíssimo. E o Gomes fora do Arrascaeta. O Arrascaeta pegou a bola sozinho. Os volantes protegem a defesa. Quando os volantes abrem do Palmeiras, a defesa fica exposta. Aí o Fux foi obrigado a sair para acompanhar o Pedro. Só que no que ele sai, não mata a jogada, aí aconteceu Deixa eu saber do Zé Paz. O zagueiro tem que ficar no posicionamento dele. Ali é uma região morta. Ou seja, o que eu te falei? Quando sai. Então, se o zagueiro sai, ou você sai e faz a falta, ou acabou. Porque ali é uma região morta. Ali é proibido o zagueiro da bola. E outra coisa. Sai pra matar a jogada. Se você observa, jogador, eles estão em linha. Sim. Então, quando está em linha, a bola passa no meio dos volantes. Agora, o erro foi do Fux. Não tem que culpar mais ninguém. Mas é o coletivo, sabe? Porque o Pedro gira e o Arrascaeta passa. E o lateral do direito do Palmeiras? Tá tomando água lá perto do banco de reserva? Era o Gomes. Tem que fechar diagonal. O Gomes, não, os dois zagueiros se projetam errado. Tá errado. Tem que fechar diagonal o Gomes. Eu vou deixar uma pergunta pra vocês. Cadê o zagueiro da sobra? Cadê o Sobra? Gente, mas o Sobra subiu, que é o Gomes. Mas só que o Gomes não pode ser Sobra porque ele é lento. Aí, galera, mesa redonda com muito chororô, mas temos pelo menos um ponto positivo, que é o lado da balança com Frota para equiparar. Ter alguém para representar a gente aqui e discutir todas essas questões polêmicas desse jogaço que o Flamengo fez 3-2 no Palmeiras dentro do Maracanã lotado, gritando do início ao fim a nação completa. E estamos sim dividindo a ponta do Campeonato Brasileiro. A diferença é uma vitória por parte de lá, mas já na próxima rodada a gente vai resolver isso aí, ser o líder. Mas entre tantas polêmicas aqui, foi da hora tanto o programa como o jogo, beleza? O vídeo é só, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega com like porque ajuda demais e eu agradeço, compartilha, comenta, dê sua opinião pra gente, vai ser recíproco da minha parte, vamos interagir, tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.